talvez uma das festas mais ricas, mais populares da nossa cultura, celebrada de norte a sul do país, em cada lugar. O São João toma um pouco dos aspectos daquela região que ele está, mantendo outros aspectos que são mais constantes, não só nas festas juninas celebradas aqui no Brasil, mas nas festas celebradas no mundo inteiro, porque as festas juninas não foram uma criação do povo brasileiro. Mas a gente sempre se pergunta quando está diante de um feriado como esse, se foi um feriado comercial, criado por alguém só para ganhar dinheiro, ou se era algo que tinha um significado mais profundo e uma raiz mais profunda. E no caso do São João, podemos afirmar que sim, é uma festa que tem um significado e uma raiz muito mais profunda, muito antiga, e é sobre esse simbolismo, sobre essas raízes que a gente vai conversar hoje. Aqui no Nordeste, essa festa, em especial aqui na Paraíba, ela toma um significado diferente, sabe? Um pouco aquele clima de Copa do Mundo, que está todo mundo ali trabalhando, mas tem aquele, parece que é um tempo diferente, um momento diferente. É como se essa época do ano guardasse um pouco desse ar, um pouco desse clima. Isso é muito perceptível para quem vem de fora e vem morar aqui na Paraíba, em João Pessoa. Existe um esforço sincero das pessoas que moram na capital, mas que têm raízes e família no interior, para voltar para suas casas, para reencontrarem a casa dos seus avós, para reencontrarem seus tios, seus primos. É um esforço sincero para estar junto, a família reunida nessas datas. E o curioso é que isso chega a ser até mais intenso do que esse esforço de reunião no Natal e em outras cerimônias de cunho religioso. São João, sem dúvida, é um evento, as festas juninas são um evento mágico, um pouco mágico no Nordeste e que tem um significado muito especial e muito profundo. As primeiras celebrações do São João, das festas juninas aqui no Brasil, datam do século XVI, pelo menos são aquelas que a gente tem notícia. Então, todos sabemos, a colonização do Brasil foi feita por Portugal e as festas juninas elas são muito fortes na Península Ibérica, assim como em outras regiões da Europa, a Península Ibérica em especial por ser uma região bastante católica e bastante cristã. Mas um detalhe que às vezes é um pouco controverso, algumas pessoas questionam, é que quando as festas vieram para cá, elas não eram chamadas festas juninas, mas festas joaninas, as festas relacionadas a São João. Com o tempo, essas festas foram ampliando e abarcou também o dia de São Pedro, 29 de junho, e o dia de Santo Antônio, no dia 13 de junho. Um fato curioso é que o único santo que se celebra o dia do nascimento é o São João. Celebra-se o dia do nascimento de Jesus, o Natal, e o de São João. Todos os outros santos, quando são celebrados, é no dia da sua morte e não no dia do seu nascimento. Mas como o nascimento de São João ele está relacionado ao nascimento de Cristo, então esse é o único santo em que se celebra o nascimento e não o dia da sua morte. E quando a festa veio para cá, de Portugal para o Brasil, algumas coisas que tinham lá não tinham aqui. Então a festa ela teve que se adaptar aos moldes e características que tinha no país. Além disso, a cultura portuguesa, ao chegar aqui, encontrou a cultura indígena e a cultura africana. Então o nosso São João, a nossa forma de fazer São João é uma mistura da cultura portuguesa, da cultura europeia, da cultura indígena e a cultura africana. O São João é celebrado nos países da América Latina, em outros países de língua espanhola, é celebrado na Península Ibérica também com esse nome, e é celebrado com outros nomes em outras regiões da Europa, e a gente vai entender por quê. Mas as características típicas que a gente encontra aqui, a gente só vai encontrar aqui por causa desse mix cultural, dessa mistura. A maior parte dos fenômenos culturais, eles funcionam assim. A maior parte das influências culturais funcionam assim. Então, se eu e você começarmos a ler o mesmo livro, aquilo que eu vou aprender e absorver, aquilo que você vai aprender e absorver, o impacto que vai provocar em mim e em você, não é como se a gente fosse uma tábua rasa. Esse novo livro, essa nova obra, vai se misturar com as coisas que você já sabe, com as experiências que você já tem, com as coisas que você já acredita, que você já pensa. Então vai chegar a resultantes diferentes tanto em mim quanto em você. Qualquer
força cultural, qualquer fenômeno cultural que a gente for criar e for tentar gerar, tem que levar em consideração isso, que vai chegar num lugar, vai chegar em pessoas que já têm um conteúdo. Em geral, a gente vai ter uma mistura dessas duas coisas para gerar uma resultante mais profunda. Então, foi isso que aconteceu com São João. A tradição das festas joaninas veio juntamente com os portugueses e aqui ela se mesclou com a cultura indígena e com a cultura africana. A gente vai ver alguns símbolos, esse significado e essa mistura de maneira muito clara. Mas se a gente for um pouquinho mais atrás, então a gente foi para o século XV, século XVI, e voltar aí 1, 2, 3 milênios, a gente vai descobrir que essa festa, essa data de 24 de junho, já era bastante celebrada na Europa. Então, antes da expansão do Império Romano e da Idade Média, na Europa existiram grandes culturas que ocuparam uma extensão territorial considerável. Algumas das principais são os celtas, que ocuparam principalmente o centro da Europa e depois a região que hoje nós chamamos de Reino Unido. Os germânicos, que iniciaram no norte da Europa e depois desceram e se espalharam, e os eslavos, que ficavam mais no leste da Europa. E todos eles celebravam esse dia, que era o dia 24 de junho. Por quê? Celebravam, aliás, o 24 de junho e também o 25 de dezembro. Por quê? Por que eles celebravam essas datas? Para quem mora mais perto da linha do Equador, para quem mora mais aqui próximo do Nordeste, os dias e as noites durante o ano você tem uma estabilidade de tempo, de clima e de luminosidade muito maior. Mas quanto mais você vai descendo ou vai subindo para longe da linha do Equador, os dias e as noites e o clima vai tendo uma maior variabilidade, uma maior mudança, uma maior oscilação durante o ano. Então, os dias, à medida que a gente entra no verão, vão ficando cada vez mais longos, e à medida que a gente vai entrando no inverno, as noites vão ficando cada vez mais longas e os dias vão ficando cada vez mais curtos. Só tem 2 dias no ano em que o dia e a noite são praticamente iguais, quase iguais, 12 horas de dia, 12 horas de noite, que são chamados equinócios, o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Mas os extremos, que são justamente o dia 24 de junho e 25 de dezembro, são justamente o solstício de verão e o solstício de inverno, isso na Europa, isso falando no hemisfério norte, que foi a nossa grande referência cultural. Então, quanto mais você caminha pro polo, os dias vão ficando cada vez mais longos. Tem regiões muito próximas ao polo que você praticamente não tem noite durante o período, as proximidades do solstício de verão. Quando é de noite, fica aquele crepúsculo, como se fosse fim de tarde. E tem um fenômeno chamado o sol da meia-noite, porque você chega meia-noite ainda, tem o sol brilhando, e depois que ele se esconde fica um crepúsculo ali por pouco tempo e o sol já nasce novamente. Então imagina quem tem dificuldade de dormir quando tem muita luz, né? Imagina você ter o dia todo de luminosidade. Isso acontece no solstício de verão e nos dias próximos ali, nas semanas mais próximas do solstício de verão. E no solstício de inverno, que seria a noite 24, dia 25 de dezembro, é o contrário. Você tem praticamente 24 horas de escuridão. Parece que nunca mais a luz vai brilhar. Parece que nunca mais aquela escuridão vai acabar. E de novo, imagina a agonia disso também, de você acordar, tá tudo escuro, trabalhar o dia inteiro, tudo escuro, e quando for dormir, tudo escuro. E os dias e as noites, eles vão caminhando. Então o dia chega no máximo de tamanho, quase 24 horas, ele vai encurtando, encurtando, encurtando. A noite chega no máximo de tamanho, quase 24 horas, depois ela vai encurtando, encurtando, encurtando. E você tem esse fluxo de luminosidade que é mais visível quanto mais você vai se aproximando dos polos, do polo norte e do polo sul. Algo que lembra esse fluxo é um símbolo bastante conhecido, que é o símbolo do Yin Yang. Então o Yin Yang todo mundo já deve ter visto, com certeza, mas deve conhecer o ponto médio dele, que é metade branco, metade negro,
no meio do branco você tem um pontinho de negro, no meio do negro você tem um pontinho do branco. Mas o Yin Yang não é esse símbolo estático. O pessoal fala, isso aqui é o símbolo do equilíbrio. O equilíbrio ele não é estático, o equilíbrio ele é dinâmico. Como é que o equilíbrio acontece? O branco cresce, 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 quando você tem certeza absoluta que o negro vai desaparecer e nunca mais vai existir. Lá no meio do branco você tem um pontinho de negro. Aí esse pontinho de negro cresce, 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 cresce. Quando tem certeza absoluta que o negro vai ser eterno e o branco nunca mais vai existir, lá no meio do negro você tem um pontinho do branco. E aquele pontinho cresce, cresce, cresce e assim continuamente. Você tem o fluxo do negro e do branco, assim como você tem o fluxo da luminosidade. E esse fluxo contínuo é o equilíbrio da vida. O equilíbrio da vida é um equilíbrio dinâmico, ele não é um equilíbrio estático. Só a mudança é permanente, diria Siddhartha Gautama, o Buda, né? Então, o equilíbrio, uma pessoa equilibrada é uma pessoa que está sempre em movimento, como as variações de luminosidade, como o fluxo das marés que sobem e que descem continuamente. E a saúde vem desse fluxo contínuo. Todas as coisas da nossa vida estão constantemente em fluxo. Então, quando as coisas se aproximam, a gente tem que aceitar. Quando as coisas se afastam, a gente tem que deixar ir. Em geral, a gente faz o contrário, né? Quando a vida traz uma coisa nova, a gente rejeita. Quando a vida quer levar algo que a gente está acostumado, a gente não. A gente quer que aquilo fique. Mas esse fluxo da vida, permitir que as coisas venham e vão, o equilíbrio da vida está nessa dança, nesse fluxo que a gente encontra nas marés, encontra no Yang e encontra também nesse fluxo da vida. E o que é que os antigos perceberam? Eles perceberam que existe um tempo oportuno para cada coisa. Então isso era muito claro primeiro na agricultura. Tem um melhor momento para você plantar, tem o melhor momento para você colher, tem o melhor momento para você não fazer nada, deixar a terra descansar. E quando você foge desses momentos oportunos, eu não quero viver o que é próprio do momento, eu quero viver aquilo que eu quero. Em geral, você tem que se esforçar muito para ter um resultado muito pequeno. Quando você trabalha dentro de tempos oportunos, é como se você entrasse nesse fluxo da vida, que o pessoal conhece muito hoje como a sincronicidade de Jung. As coisas elas começam a se encontrar. Por quê? Porque você entrou nesse fluxo da vida. Você não faz mais o que você quer, você faz o que é oportuno para cada momento, oportuno para aquela situação. Então, quem gosta muito de comer frutas, às vezes você olha assim para a fruteira e você tem uma fruta que está no ponto de ser comida, está perfeita. Mas vai que você diz ali, não estou com vontade de comer essa fruta hoje. Vou comer essa aqui que está um pouquinho mais verde. Aí você come hoje a que está um pouquinho mais verde, aí amanhã quando for olhar a fruta ela já passou do ponto. Então você não comeu a fruta no ponto em nenhum momento. A gente tem que ver qual é a fruta que está mais madura em cada momento e fazer aquilo que é propício para cada momento. Isso vale para a agricultura do ponto de vista físico, isso vale também psicologicamente para o ser humano. Existem horas do dia mais propícias para cada coisa, existem épocas da nossa vida mais propícias para cada coisa. E você pode até fazer uma coisa fora da época, uma coisa fora do tempo. O problema é que você vai ter que se esforçar bem mais e vai ter um resultado bem menor. E às vezes os frutos, o momento daquela experiência já passou, não é mais o momento dela. Então os antigos eles tinham muito essa ideia de você entrar em sintonia com a natureza, entrar em sintonia com a vida. Para isso eles usavam de cerimônias. Sempre que a natureza estava mudando, estava se transformando, o ser humano tinha que se transformar também, porque o tempo psicológico era diferente. Quando está muito frio, você não tem vontade de sair na rua, de encontrar os amigos, de andar pelas ruas a pé, fazer uma caminhada. Você tem vontade de ficar em casa, recolhido. No máximo encontra os amigos em casa ali, num lugar mais quente, é uma coisa mais intimista. Mas no verão não, o verão é a vida para fora, é a vida externa, é a vida que está em pujança, é a vida que está fértil, crescendo. E é justamente isso que eles perceberam, que existem momentos que o ser humano é mais propício para o ser humano se voltar para dentro. Existem momentos que é mais propício para o ser humano se voltar para fora. Quando o ser humano inverte essa lógica, ele sofre mais e as coisas
andam de forma mais travada. Mas se ele entra em sintonia com esse fluxo da vida, a vida ela tende a fluir muito mais. Isso primeiro, na agricultura é mais óbvio, mas também os tempos psicológicos. Existem tempos psicológicos, tudo tem seu tempo debaixo do céu. Momentos psicológicos mais propícios para fazer cada coisa, em que no fundo não sou eu que escolho o que eu quero fazer, mas eu percebo a vida e ajo em sintonia com a vida. Para que os seres humanos se conectassem com a vida, se conectassem com a natureza, era muito comum que se fizessem essas cerimônias, que eram as cerimônias de solstício, que é 23, 24 de junho, 24, 25 de dezembro, e as cerimônias de equinócio. No calendário do hemisfério norte, o solstício de verão é em junho, o solstício de inverno é em dezembro. No calendário do hemisfério sul é o contrário. A natureza é o contrário. Porém, como nossa referência cultural é o hemisfério norte, a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V dessa cultura do hemisfério norte e trouxe para cá sem inverter. Mas se a gente fosse seguir essa tradição antiga, você deveria inverter. Então o Natal deveria ser celebrado em junho, onde as famílias se reuniam para espantar a escuridão, e o São João devia ser celebrado em dezembro. Mas a gente vai pensar como se a gente estivesse no hemisfério norte. Se for trocar o tempo todo, vai fazer uma confusão danada para a gente entender esse simbolismo. E uma confusão, quase uma fake news astronômica e astrológica que se criou, é como se os solstícios e os equinócios fossem os inícios das estações. Mas na verdade eles não são os inícios, eles são os meios, eles são os picos de cada estação. Então, tanto na medicina chinesa quanto nas culturas celtas, na cultura germânica, o que você encontra são 8 cerimônias, 8 momentos de mudança de clima. Na medicina chinesa são momentos de mudança de clima, que são os picos, é como se você tivesse a primavera. A primavera não começa pujante, ela começa tímida. A primavera vai crescendo, 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 chega no ápice dela, no equinócio de primavera, e depois ela vai reduzindo, 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 reduzindo a floração. O verão vem depois. Então o verão ele não começa quente e fervendo, ele começa tímido. A vida ela é toda assim. Ela começa, vai crescendo, 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 chega no ápice e depois começa a decair. Depois o outono. O outono ele não começa com todas as folhas no chão. Ele começa com as folhas caindo aos poucos e vai crescendo, 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 chega no ápice e depois decai. Mesma coisa o inverno. O inverno não começa frio, congelando. Ele começa tímido, vai crescendo, crescendo, chega no ápice, depois começa a aquecer novamente gradualmente. Então os picos são os solstícios e equinócios. O pico do verão, solstício de verão. O pico do inverno, solstício de inverno. O pico da primavera e do outono, os equinócios de primavera e de outono. E esse momento aqui de mudança, da primavera para o verão, do verão para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera, é que a medicina chinesa chamava de interestações, que também tem outras cerimônias, que a gente não vai entrar aqui por uma questão de tempo, mas na medicina chinesa era importante essas mudanças é como se a Terra mudasse um pouco um fluxo energético, porque o fluxo energético, o fluxo do ki do ser humano tinha que mudar também. Quando a Terra mudava e o ser humano não mudava também, ele adoecia. Então era muito comum se fazer acupuntura nesses momentos de pico e de mudança para que o ser humano entrasse em sintonia com a Terra, entrasse em sintonia com o planeta. No caso da medicina chinesa, não adoecesse, no caso da cultura europeia, germânica, celta e eslava, que você entrasse em sintonia com a vida, em sintonia com a natureza. E vamos voltar agora, com esse quadro geral, essa visão geral, vamos voltar agora para o solstício de verão especificamente. Então, o solstício de verão, as festas de solstício de verão, elas celebravam principalmente a purificação, a fertilidade e a abundância. Purificação, fertilidade e abundância. Então você tinha já na Europa 2 elementos que eram usados para purificação: o fogo e a água. A água, é óbvio, ela é usada para purificação, para o ser humano se purificar, e o fogo também é usado para purificação. Para você purificar alimentos, purificar um metal, nos primórdios, ia fazer uma cirurgia, como é que você fazia a asepsia da tesoura? Pegava ela e colocava no fogo, aí você matava a maior parte das bactérias ali, coisas que a gente foi aprendendo a fazer intuitivamente, né? Então o fogo purifica e a água purifica. E nessas festas eles usavam muito o fogo e a água.
O fogo, no solstício de inverno, ele também é usado, mas com um significado diferente. O solstício de verão pensa que é sol o tempo todo. O solstício de inverno é como se fosse escuridão o tempo todo. No solstício de verão é como se esse fogo servisse para imitar o sol. Os próprios balões é como se fosse uma imitação do sol, uma imitação desse fogo que a natureza toda está vivendo e está gerando. Também o fogo está relacionado aqui às paixões. Então lembra que você tinha festas de fertilidade, festas, momentos propícios para as pessoas criarem novos relacionamentos, para gerarem filhos. Era um momento bastante propício, até porque o verão ele propicia muito isso das paixões. Então o fogo aqui tem esse significado. Já no solstício de inverno o significado é diferente. Lembra que é a escuridão completa. É como se as famílias se reunissem com as velinhas um pouco para expulsar a escuridão, um pouco para ajudar que o sol não fosse tragado pelas trevas, que o sol vencesse, que o sol fosse invicto. Por isso que é o Natalis Solis Invictus. É o sol invicto do dia 25 de dezembro. Então são significados diferentes do fogo. Dentro da tradição cristã, como é que isso foi associado? Primeiro, o fogo de João Batista. Então, segundo o Evangelho de Lucas, João Batista ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Quando Maria concebeu Jesus Cristo, ele foi visitar a sua prima Isabel, que era estéril, mas estava grávida e estava no 6º mês de gestação. Então, 6 meses depois, Jesus nasceu. Então, São João nasceu no dia 24 de junho e Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, 6 meses de diferença entre um e outro. Então, a fogueira é usada como símbolo do que Isabel, o símbolo que Isabel usou para avisar aos seus familiares que seu filho tinha nascido. E tem um outro aspecto, que é o aspecto da água, que também tem tudo a ver com São João, né? A água é a água do batismo. O batismo ele pode ter duas interpretações. Uma é da água que purifica, a água que purifica em si. Outra é a visão da água como matéria. Então você tem dois modelos de batismo. Aquele que você joga água sobre a pessoa. Então a água está entrando e vai passando por aquela pessoa e vai purificando ela, vai tirando os pecados. O outro é a visão da água como se fosse a matéria. No estudo da simbologia, não existe isso de tal símbolo representa tal coisa, sempre. Nem na simbologia, nem no português. Então, no português, a mesma palavra em contextos diferentes pode ter significados completamente diferentes, né? A mesma coisa acontece com a simbologia. Então, a água, em certos mitos, ela é símbolo de fonte da vida, de fonte de energia, de nascimento, a grande mãe. Em outras chaves, é símbolo de estagnação e de morte. Por quê? Porque a água ela é sempre horizontal e o fogo ele é vertical. Então o fogo tende a ser usado como elemento espiritual e a água como esse elemento que é material. Então, como é que a pessoa, se tem um batismo que a água é jogada sobre a pessoa, e o batismo de imersão, que a pessoa em geral é colocada dentro da água, de preferência de costas, né, que você fica mais indefeso quando é jogado de costas, e não dá mais para fazer isso hoje em dia, né? Mas a ideia é que a pessoa ficasse lá até ficar um pouco com falta de ar, até sentir aquela angústia para querer respirar. E quando ela sai, é como se a pessoa tivesse adormecida na matéria e despertou da matéria. Porque ela despertou da matéria porque ela sentiu sede de algo espiritual, sentiu necessidade, sentiu angústia por algo espiritual, que na tradição cristã é Cristo, e em outras tradições é um outro mestre de sabedoria, um outro avatar. Então, é essa ideia do batismo de imersão. E João Batista tem tudo a ver com isso. Então, tanto o símbolo do fogo quanto o símbolo da água foram muito bem associados à ideia de João Batista, a ideia da purificação e do batismo. Além disso, um outro símbolo interessante, então a gente comentou que as festas, esqueci de comentar, a festa podia ser chamada de Lita ou podia ser chamada de Midsummer, eram os nomes mais comuns em que as festas eram chamadas. Inclusive tem um livro de Shakespeare, que a tradução em português é Sonhos de uma Noite de Verão, que na verdade é Sonhos de uma Noite de Meio de Verão, Midsummer, meio de verão, Midsummer Night Dream. Que o enredo do livro é justamente que esses povos celtas, na Grã-Bretanha a influência muito grande era dos celtas, eles acreditavam que
Sim, a vida fervia do ponto de vista físico, mas a vida fervia também do ponto de vista sutil. Então que o mundo sutil ele era todo cheio de seres vivos. Você tinha seres feitos de matéria concreta e você tinha seres feitos de matéria sutil, que assim como os seres concretos se excitavam no solstício de verão, os seres de matéria sutil também se excitavam. Os seres do mundo invisível também se excitavam. E que esses seres poderiam interagir com a gente e causar dificuldades ou até trazer coisas boas. E toda a história do filme são alguns seres da natureza, do livro, são alguns seres da natureza que acabam provocando algumas artimanhas e alguns problemas entre os humanos. É como se a natureza tivesse muito excitada e os espíritos, esses espíritos sutis, esses seres sutis tinham que interagir com as pessoas. Por isso que uma outra finalidade do fogo era expulsar os maus espíritos. Era fazer com que, na verdade não são maus espíritos, são espíritos amorais. Eles não interagissem, não influenciassem na vida das pessoas. Então essa cerimônia de Midsummer tinha muito isso, de o meio de verão, essa ideia de que a vida estava em pujança, não só no plano concreto, mas também no plano sutil. E então o fogo e a água eles têm esse simbolismo. Então, além da purificação, da pureza e da expulsão dos espíritos, você tinha a ideia da abundância. O solstício de verão, ele não é a época de colheita da maior parte das culturas da agricultura, mas algumas culturas têm como período de colheita o verão. Mas a maior parte das culturas é quando as plantas estão crescendo com mais intensidade. Então a vida está tão intensa que as plantas estão ali crescendo com toda a intensidade. É como se fosse o estirão da adolescência, né? A criança vai crescendo, crescendo, crescendo no ritmo, chega um dado período, na puberdade, que ela dá um estirão. É como se fosse o solstício de verão, esse período em que a vida está tão rica e tão forte que faz com que o ser humano ele cresça muito. Então, no solstício de verão é como se fosse o crescimento da vegetação. Então, eles celebravam a abundância de vida, a abundância de frutos, a abundância de colheita. E é aí que entra o milho. O milho não é tão forte na Europa. Essa característica do milho ela foi associada aqui no Brasil. Por quê? Porque o mês de junho é um mês de colheita muito forte do milho. Então tem que celebrar a abundância. Tá, o que é que está abundando? O que está abundando é o milho, então vamos comer o milho. O milho nas tradições indígenas é um elemento muito forte. A gente vê isso com mais claridade nas tradições andinas, na cultura peruana, na cultura boliviana. O milho ele tem muito significado. Na mitologia, o milho tem vários significados. Eles têm uma dezena, 2 dezenas de tipos de milho diferentes que a gente não saberia nem reconhecer. Então o milho na tradição indígena é muito forte e ele foi absorvido aqui no São João brasileiro como esse símbolo de abundância. Então você tem que celebrar a vida que está em expansão, a abundância e a purificação do ser humano. Além disso, a fertilidade. Então, o verão é um momento muito mais propício para que você encontre novas pessoas, que casais se formem, para que filhos sejam gerados. E daí que vem as chamadas festas dos Três Santos, que já existiam, na verdade, antes dos santos, antes do cristianismo, e foram relacionadas aos santos. Então, 13 de junho, dia de Santo Antônio, por quê? Porque é o santo casamenteiro. E é um momento propício para fazer casamentos e para que novos relacionamentos sejam criados e que filhos sejam gerados. 24 de junho é o solstício de verão, e o dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro. Por quê? Porque São Pedro é aquele que tem as chaves do céu. Tanto para você entrar no céu você tem que falar com São Pedro, quanto para a chuva cair do céu tem que falar de São Pedro. E para que as plantas cresçam eu preciso de quê? Preciso de chuva. Então na Europa eles faziam cerimônias e ritos para atrair a chuva, para que a chuva viesse. Para que a chuva viesse, para que aquela vida que estava crescendo e pujante continuasse crescendo. É como um jovem que entra na puberdade, ele precisa ser alimentado, senão ele para de crescer. Então as plantas estão crescendo, elas precisam ser alimentadas. Então as pessoas pediam água. Por isso que as cerimônias estavam relacionadas a isso, a pedir a chuva, a celebrar a vida, a celebrar o sol e a celebrar a fertilidade e as novas uniões das pessoas. As bandeirinhas que a gente tem hoje, no passado elas eram estandartes, que era uma bandeira quase do mesmo formato das bandeirinhas, só que com a imagem do santo, São Pedro, São João e Santo Antônio. Provavelmente não eram tantas bandeirinhas, você tinha algumas poucas bandeiras
naquela quermesse, naquela reunião da paróquia, porque no começo São João, as festas juninas eram promovidas pelas paróquias, por isso que também se popularizou tanto no Brasil, porque todas as paróquias celebravam essas festas. Então você tinha as imagens dos três santos, ou a imagem só do santo daquele dia. Com o tempo foram surgindo as bandeirinhas. Primeiras bandeirinhas sempre tinham as imagens do santo. Hoje não necessariamente. Às vezes você encontra as imagens dos santos nas bandeirinhas, mas muitas vezes você não encontra. Então é uma miniatura dos estandartes. O estandarte de São Pedro, o estandarte de Santo Antônio, o estandarte de São João, que é uma bandeirona, por assim dizer. Além disso, a gente tem as quadrilhas, que é um dos momentos mais divertidos das festas juninas. E é verão, é solstício de verão, é vida, é fertilidade, é a vida pujante. Então essas festas na Europa, elas sempre tinham danças. O normal, o típico era ter dança, ter festa, é a vida em celebração. O modelo de quadrilha que a gente tem, então, isso existe em toda a Europa. A gente pegou esse modelo da França, talvez porque ali no século XVII, século XVIII, a França foi ganhando cada vez mais importância cultural. Então a gente pegou os modelos de dança das quadrilhas francesas, que tinha um número específico de pares, e você tinha os passos. E os passos da quadrilha nordestina também são palavras francesas abrasileiradas, né? Alavantua, Narrier, Balancê. Por quê? Porque justamente a gente copiou a quadrilha francesa e foi colocando motivos rurais, motivos caipiras, motivos próprios do interior do Brasil, que as festas, elas, apesar de serem celebradas nas capitais, são celebradas muito mais na zona rural. Por quê? Porque é uma festa muito relacionada à terra, à produção, a essa conexão com a vida, que muitas vezes nas capitais é mais difícil de você ter, por ser um modelo de vida mais artificial. Esses são os principais símbolos que nós temos do São João. Aí, um aspecto importante é que, como aqui o São João é no solstício de inverno, vários alimentos quentes e várias bebidas quentes foram sendo incorporados à nossa culinária, além do milho. Por quê? Porque aqui a gente está querendo aquecer. Enquanto a fogueira lá tem o significado de imitar o sol e de purificar, aqui a fogueira tomou esse significado de as pessoas se reunirem ao redor da fogueira, de reunião familiar. Uma forma mais filosófica que a gente tem de viver as festas de São João hoje é justamente essa. A gente tentar se reunir com as pessoas que nós amamos, estreitar os laços com os nossos entes, nossos parentes queridos, nossos amigos, as pessoas que estiveram no nosso passado, aproveitar esse momento para estreitar essas relações. E um outro sentimento importante é essa gratidão por aquilo que a vida nos dá. Então pensa que a gente está falando da Europa. A vida nunca foi fácil. A vida ficou mais fácil de uns tempos para cá, com toda a tecnologia que a gente tem. O ser humano sempre vai ter motivos para se queixar, e o ser humano sempre vai ter motivos para agradecer. Uma festa de abundância não é só para ser celebrada por quem tem muito. É uma festa para ser celebrada, para você celebrar aquilo que você tem. Um dos grandes erros psicológicos da nossa era, do nosso momento, é a gente usar a insatisfação e a ansiedade como motor de evolução, como motor de crescimento. Uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que está sempre insatisfeita, de fato, ela vai fazer muitas conquistas fora, mas é improvável que ela vá fazer grandes conquistas dentro. É uma pessoa que tende a conquistar muitas coisas do ponto de vista externo e material, mas é como se usasse esses estimulantes, a ansiedade e a insatisfação, é como se você machucasse o seu corpo mental e seu corpo emocional o tempo todo. Então, quando eu uso isso como estimulante, eu vou ser aquela pessoa com muitas conquistas fora, mas sempre insatisfeita dentro. Aí você pode falar, mas se ela está sempre satisfeita, ela vai estar sempre conquistando fora e vai estar infeliz dentro. A gente tem que encontrar um outro motor. Porque tem que ter conquistas fora, não tem problema, mas tem que ter, sobretudo, conquistas dentro. Um motor mais natural, um motor mais saudável é não tem problema você querer buscar algo mais, querer almejar algo mais,
mas que você esteja satisfeito e grato por aquilo que você tem agora. Então, não é nem comodidade com tudo aquilo que você já conquistou e tá bom assim, nem é ficar loucamente sempre querendo mais e mais e mais, porque você nunca vai ter paz. Nenhum dos dois extremos você vai ser feliz. A gente tem que criar essa capacidade, desenvolver esse poder, essa capacidade emocional de estar satisfeito com aquilo que eu tenho, estar feliz e grato com aquilo que eu tenho e buscar algo mais. Por quê? Porque a vida é expansão, né? Quem não anda para frente anda para trás, é a lei da vida. Então a gente tem que estar sempre caminhando, sempre crescendo, mas sobretudo crescendo dentro da gente, conquistando virtudes, conquistando harmonia interna, conquistando plenitude no nosso coração, fazendo aquelas coisas que deixam o nosso coração pleno e feliz. Então a festa da abundância para a gente pode traduzir isso como essa postura de gratidão por aquilo que eu tenho, por aquilo que a vida me deu, e que eu use aquilo que eu já conquistei, esse alimento que eu já tenho, para continuar caminhando e para continuar progredindo. É também um momento para se reunir com as pessoas que a gente ama e estreitar os laços com as pessoas que fazem parte da nossa história. E é isso que a gente tinha para trazer hoje. Provavelmente tiveram outros símbolos que eu não comentei por uma questão de tempo. Convido vocês para conhecerem nosso curso de filosofia. Temos mais de 90 escolas espalhadas por todo o Brasil. E além do nosso canal aqui no YouTube, temos a nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, com várias séries e vídeos da professora Lucielene e de muitos outros professores de Nova Acrópole, que vocês já conhecem o método, já conhecem a didática, já conhecem o espírito do nosso curso e dos nossos ensinamentos filosóficos. Muito obrigado pela atenção e até breve.